prazer grande poder estar mais uma vez com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu considero esse momento como um grande presente que Deus nos dá. Essa é uma oportunidade maravilhosa de crescermos em graça e em conhecimento. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia no capítulo 12. No programa de hoje, enfocaremos mais uma vez os 11 primeiros versículos deste capítulo. Acompanhe comigo a leitura desta passagem. Diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Estes versículos nos levam ao que considero o coração desta carta. Esta passagem é um trecho muito importante dentro da palavra de Deus. No versículo 3, Paulo estava falando de alguma prática associada à adoração de ídolos na cidade de Corinto. Ele associa a atividade demoníaca à adoração de ídolos praticada naquela cidade. Aqueles que adoravam ídolos e faziam ofertas de sacrifícios a ídolos estavam adorando e sacrificando a demônios. E por isso Paulo diz: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. O que percebemos pelo texto é que quando eles eram pagãos e estavam envolvidos neste tipo de idolatria, amaldiçoavam Jesus, eram controlados pelos demônios e não tinham controle sobre o que diziam. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. A palavra amaldiçoado também pode ser traduzida do grego por anátema. Os coríntios amaldiçoavam Jesus, e por isso Paulo afirmou que ninguém jamais diria isso pelo Espírito de Deus. Essa segunda parte do versículo 3 é maravilhosa. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E acho que foi isso que Jesus quis dizer para Nicodemos, quando este o procurou no meio da noite para conversar, conforme lemos no capítulo 3 de João. Jesus quis que Nicodemos entendesse que o novo nascimento não era o fim, mas o meio para se chegar ao fim. E o fim do novo nascimento é o reino de Deus. Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, se alguém não nascer de novo, jamais terá um relacionamento com Deus, no qual Deus é o seu Rei. A doutrina básica para a comunhão nas igrejas do Novo Testamento se resume a estas 3 palavras: Jesus é Senhor. Como já dissemos, isso era particularmente importante naqueles tempos porque todo cidadão romano, uma vez por ano, deveria declarar numa cerimônia que César era o Senhor. Eles jogavam um incenso no fogo e diziam: César é Senhor. Se alguém não fizesse isso, poderia perder sua cidadania e, se fosse funcionário público, perderia o emprego. Cristãos perderam seus empregos e a cidadania romana porque se recusaram a fazer isso. Eles sofreram perseguições indescritíveis porque depois que se converteram se recusavam a declarar César é Senhor e diziam Jesus é Senhor. O estudo do senhorio de Jesus Cristo nas Escrituras, por exemplo, em Lucas capítulo 14, revela o preço que o discípulo de Jesus Cristo paga, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mas o que isso significa? Isso significa que se você não estiver disposto a morrer por Jesus, jamais será um dos seus discípulos. Isso quer dizer que se você quiser ser discípulo de Jesus, ele precisa ser mais importante para você do que sua própria vida ou qualquer coisa que você possua. Jesus também disse em Lucas 14 que você jamais será um dos teus discípulos.
Jamais será um dos seus discípulos se alguém na face da terra for mais importante do que ele na sua vida. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, ninguém pode estar entre você e Jesus, porque Ele é Senhor. Como você acha que isso acontece na vida de um crente? Será que basta pregar Lucas 14 e empurrar a pessoa até que ela faça Jesus o Senhor, a pessoa mais importante de sua vida e mais importante do que todos os seus bens? Para fazer alguém chegar ao ponto que Deus quer de fazer dele o rei, e iniciar um relacionamento no qual Jesus de fato é seu rei, esta pessoa precisa nascer de novo. Ela precisa ter uma experiência espiritual. Para que uma pessoa chegue ao ponto de confessar, não apenas com sua boca, mas com sua própria vida, que Jesus é Senhor, ela precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Esse é um ensino muito importante. Tendo feito esta introdução, a partir do versículo 4, Paulo inicia o ensino dos 3 capítulos seguintes. Observe quantas vezes as palavras diferentes e aparecem neste texto. Paulo estava dizendo que Jesus é o Senhor e que se você for uma pessoa cheia do Espírito, se a igreja for cheia do Espírito, haverá 2 marcas nela: diversidade e unidade. Mas como conseguimos estes 2 princípios tão antagônicos? Diversidade e unidade. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo coloca estes princípios juntos com a figura do corpo humano. Esses 2 princípios, a diversidade e a unidade. Mas como é o corpo humano? Ele é marcado pela diversidade. Existe diversidade entre o olho e o ouvido, entre a mão e o pé. Ao mesmo tempo, toda essa diversidade funciona em unidade, porque todos os membros do corpo estão sob controle de um só cérebro. Esta é a ilustração inspirada que Paulo usou nesta passagem. Acredito que a expressão cheio do Espírito seja usada erroneamente muitas vezes. O que é ser cheio do Espírito, hein? As pessoas sempre fazem esta pergunta. Eu me lembro que uma vez estava em um programa de televisão da comunidade, e eu tive que responder a esta pergunta: o que é ser cheio do Espírito Santo? Meu rosto era bem conhecido por lá, porque eu era pastor daquela comunidade, mas as pessoas não me conheciam pessoalmente, e quando me encontravam, logo iam perguntando: e o Senhor é cheio do Espírito? Vez por outra esta pergunta aparece, não é? Você é cheio do Espírito? Como já ouvi essa pergunta muitas vezes, já tenho uma resposta prontinha. Eu digo: nem sempre. E você? E aí a pessoa não sabe o que responder. Sabe, eu acho que isso acontece porque existe uma interpretação errada da expressão cheio do Espírito. Existe todo tipo de crente. Alguns são cheios do Espírito e outros jamais estiveram cheios do Espírito. Mas a Bíblia não usa esta expressão nesse sentido. Essa expressão é algo muito interessante. Ela é uma expressão, vamos dizer assim, bíblica. Ser cheio do Espírito é uma ordem. Diz assim, um dos trechos da palavra de Deus: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na verdade, a expressão deveria ser: estejam se enchendo do Espírito. Isso aí é um mandamento. Mas no livro de Atos, quando diz que Pedro, cheio do Espírito, se levantou e... será que ele vivia cheio do Espírito Santo? Alguns intitulam esta ideia de teologia líquida. A teologia que ensina que o Espírito Santo é como um líquido e nós um cálice. Alguns têm só um pouquinho, outros têm metade do copo e outros transbordam. Mas não é isso o que essa ilustração ensina, sabe? Nem o que as Escrituras ensinam. O Espírito Santo não é um líquido, mas uma pessoa. E o fato é que ou você o tem em sua vida, ou não. Se você recebeu o Espírito Santo, o importante não é saber quanto você tem do Espírito Santo, mas sim quanto o Espírito Santo tem de você. Porque depois que a pessoa está vivendo uma vida de santidade, recebeu Jesus Cristo, o Espírito Santo está morando dentro dela,
Então, não vai mudar o quanto você tem dele, mas sim o quanto ele tem de você, o quanto ele pode controlar de você. Quando permitimos que ele, o Espírito Santo, nos controle, aí, quando somos totalmente controlados por ele, aí podemos dizer, somos cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo. Essa pode ser a descrição da igreja ou da pessoa cheia do Espírito Santo. Diferente, diferente, diferente. Quanta diferença e diversidade, mas ao mesmo tempo quanta unidade, unidade, unidade. Essas palavras significam que há diversidade de dons espirituais, mas que o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais nos capacitam para ministérios espirituais. Preste atenção no versículo 5 que diz assim, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer que existem diferentes maneiras de servir ao Senhor. Há diferenças nos dons e dessa diversidade nos dons vem então a diversidade de ministérios. Cada um tem um dom diferente, cada um tem um ministério diferente. Esta é a ideia. E depois no versículo 6, Paulo diz, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É interessante observar que o Espírito Santo seja mencionado ao se falar dos dons. O Senhor é mencionado ao se falar nos ministérios. E o Deus Pai é mencionado no versículo 6, quando Paulo fala sobre as formas de atuação. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Nesse versículo, a frase diferentes formas de atuação pode ser interpretada e aplicada de diferentes maneiras. Pode, por exemplo, significar que Deus trabalha através de diferentes homens, de diferentes maneiras. Também pode significar que existe um padrão variado de dons ou uma diversidade de dons sobre uma igreja. Pessoas diferentes no corpo, com dons diferentes. E por isso a variedade de ministérios. O versículo 6 também deixa muito claro a ideia de que quando esses dons são manifestados nos seus respectivos ministérios, há o derramamento da unção do Espírito Santo. O Espírito abençoa os dons nos ministérios de maneiras diferentes. Nós vamos falar sobre isso ainda no próximo programa. Então, até lá. Deus lhe abençoe de uma forma especial. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.